Nhaí! Nhaí longo, que eu tô feliz. Oi, gente. Quero que vocês sejam muito bem-vindos a esse novo Monicast, episódio 4. Para quem não viu os outros, estão disponíveis aí no Spotify, como Professora Mônica, e também pelo YouTube. Muito obrigada pela companhia. E hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo que tem a ver com educação. Educação como? Educação relacionada às crianças, jovens, adolescentes autistas. E para isso, eu trouxe duas pessoas maravilhosas aqui que vou apresentar. Primeiro, tem aqui a Tainara, minha amiga. Tainara, diga oi. Olá. Não, tem que falar em aí. E aí? Isso! A Tainara estudou comigo, né? Nós estudamos psicologia na Salesiana. E ela tem um filho autista e trouxe aqui, vai trazer a experiência dela, né, como mãe de Miguelzinho, que está com 6 anos, lindo, grande, está quase o tamanho dela. E vai falar um pouco sobre a experiência de ser mãe e depender, né, da escola. Ela vai falar algumas coisas aqui. E também trouxe uma pessoa que mora muito no meu coração, foi minha aluna, agora vai ser minha colega de profissão, porque está estudando História, que é a Giovana Freire. Fala em aí, Giovana. E aí? E aí, viu? E aí dela é curto. E ela vai falar também. E eu vou deixar ela falar por que ela tá aqui. Ela que vai falar. E ela tá aqui pra gente trocar umas ideias a respeito disso. Eu espero que seja muito proveitoso para vocês, porque a principal maneira de acabar com o capacitismo, com o preconceito, é a informação. E às vezes a gente procura alguns lugares, né, busca uma informação e a informação é meio assim truncada, não tem aquela questão assim de você ter firmeza nisso, então eu vou deixar que as pessoas falem. Eu preparei algumas perguntas, né, para elas e vou aqui alternando com vocês. E na próximo episódio que vai ser ao vivo, vocês vão poder mandar a pergunta na hora. Mas por enquanto, eu perguntei para os meus alunos algumas coisas assim na semana, né, durante a semana, que eles gostariam de saber, e essas perguntas são minhas e dos meus alunos também. Alô, meus alunos! Ah, nhaí! É isso aí. Vocês sabiam que se eu entrar e não falar nhaí, eles não falam comigo? Pois é. Eu tenho aluno em Rio das Ostras também, gente. É lógico. O pessoal de RO fala nhaí juntinho comigo. Mas vamos lá? Partiu? Partiu. Tainara, fala um pouquinho do Miguel pra gente. Quem é o Miguel pra você? Então, como eu falei pra você antes de começar, qualquer coisinha eu choro, né? Pode chorar, aqui é lugar, aqui é a hora. Aqui é o lugar. O Miguel tá com 6 anos, vai fazer 7 anos em fevereiro. E eu recebi... Eu não morava em Macaé, eu moro aqui há 3 anos, vai fazer 4 anos. E o diagnóstico dele veio com 3 anos de idade. Foi o médico pediatra dele, rotina, ele com 2 anos e meio, falou que ele tinha alguns traços de autismo e mandou eu voltar lá pra conversar com ele 15 dias depois. Eu voltei lá 15 dias depois, ele nem lembrava que tinha falado aquilo pra mim. Nossa. Nisso, com tudo que juntou, que minha mãe trabalha aqui, meu padrasto trabalha aqui, eu estudava aqui, a gente juntou e veio embora. Então foi durante a faculdade que você descobriu. E nesse período de descoberta, eu estudando em casa, e eu nunca tinha ouvido falar de autismo nem na faculdade. Eu sabia o que era autismo, já tinha estudado com autista, mas na minha escola também não tinha aquela coisa. Não tinha informação, os professores não passavam uma coisa certa pra gente. E aí, aqui em Macaé, que a gente começou a fazer todo o tratamento, recebeu o laudo, tudo certinho. Fora essa parte do diagnóstico, que eu gosto muito de falar dele, porque algumas pessoas às vezes chegam pra falar comigo, mas falam de um autista. E eu falo, gente, ele é uma criança autista. Antes do autismo, ele é uma criança. Isso aí. Extremamente inteligente, extremamente sem vergonha. Que você tem que saber lidar com ele, com a sem vergonhice dele. É uma criança que todo mundo ama. Depois de um tempo de convivência, né? Eu vi pequenininho, Você viu o bebezinho? Agora ele tá enorme. Ele realmente um rapazinho, ele tá grande pra caramba. Eu vi a foto, tá lindo. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Você, como mãe, assim, né? E mãe nova, que você é novinha. Te perguntar, o que você viu no Miguel que fez você, assim, ficar atenta que ele poderia, né, ser autista? Ou foi somente mesmo porque o médico falou? Você chegou a notar alguma coisa? Só porque o médico falou. Por quê? Eu morava sozinha com ele. E eu sempre fui muito firme com ele. De ensinar certinho pra ele ser independente, desde pequenininho. Então a minha casa era a parede toda riscada, com alfabeto, com número, com desenho de animalzinho pra ele aprender a falar o nome dos animais. Então ele, com 2 anos, sabia falar o alfabeto inteiro, contar de 1 a 100. Ele já falava, já?
De boa. Contava de 1 a 100, eu falava, nossa, como meu filho é inteligente. Sim, ué, mas... E aí, sim. algumas pessoas percebiam, mas também não falavam comigo, que isso é uma coisa que acontece muito, da gente receber um aviso, falar, olha, seu filho tem alguma coisa e ficar bravo, falar, nossa, meu filho não tem nada, ou de você receber um aviso e falar, realmente tem que procurar saber o que tá acontecendo. Muitas famílias negam. Muitas famílias negam. E aí, quando eu descobri que foi desse médico, aí eu comecei a pesquisar com a Sara, que eu tinha falado com você aqui, a Sara, que hoje em dia ela trabalha com autistas adultos, e eu não lembro disso, porque pra mim é uma parte que eu meio que apaguei da minha memória. Meu pai fala que ele me ligou, e eu falei, Miguel é autista, e ele ficou desesperado e eu estava tranquilo. E a Sara fala hoje em dia pra mim que ela me perguntava, e se ele for? Aí eu falava, eu vou cuidar. É isso aí. Porque eu fiquei tranquila. É seu filho. É meu filho, antes de tudo. Com certeza. Antes de qualquer diagnóstico. Vou perguntar agora pra Giovana, né? Posso falar, Giovana, tranquilamente, sobre o caso? Pode falar. Giovana é uma aluna muito querida e muito quietinha, né? Sempre foi muito quietinha, extremamente inteligente, redação, ó, daquele jeito. E a Giovana recentemente recebeu o diagnóstico de autismo e ela me contou. E eu fiquei, assim, muito lisonjeada, muito... fiquei assim, como eu vou dizer... Eu me emociono, né? Eu fiquei feliz dela poder confiar de falar isso comigo. Como acontece, né? Se eu falar para vocês aqui, tem uns 4 ou 5 alunos que nos últimos 6 meses falaram comigo que descobriram esse diagnóstico. E é muito legal, é muito compensador saber que você pode ser uma pessoa que acolhe. Porque se eu não fosse essa pessoa, eles não falariam. E a Giovana descobriu o diagnóstico e eu vou fazer umas perguntas para ela agora, certo? Giovana está com quantos anos? 19 anos. 19 anos. E tem quanto tempo, assim, que você recebeu o diagnóstico de autismo? Foi na segunda-feira passada. Gente, foi muito antes do que eu tava imaginando. Eu pensei que ela me contou, assim, depois de 2 meses que ela tinha descoberto. Não, eu contei acho que 2 dias depois. Gente, e você... Se você não ficar... Ó, vocês duas, tá? O que eu perguntar, que vocês não se sentirem à vontade, não tem problema nenhum. Tá bom? Você sentia de alguma forma que você era diferente de algum jeito? O que te chamava atenção em você? Então, eu sempre me sentia diferente das outras crianças, desde sempre. E era uma coisa que eu não sabia explicar, porque eu me sentia diferente. Eu me perguntava como elas conseguem ser amigas tão facilmente, como elas conseguem conversar tão facilmente ou se expressar tão facilmente, quando pra mim é tão difícil. Eu lembro que a primeira vez que eu tive uma interação social foi quando minha mãe tentou me colocar na creche e não deu certo. Porque eu cheguei lá, eu vi aquele monte de crianças e eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar muito, tive uma crise e aí eu nunca mais pisei na creche. Eu sempre me senti estranha e esquisita em comparação às outras crianças e isso não mudou ao longo do tempo. Tipo, as pessoas sempre falavam, você é muito tímida, você é muito quieta, mas isso vai mudar com o tempo, você vai ter mais autoconfiança. Ou é da sua personalidade. Assim, só que não mudou, eu nunca sei o que fazer. Mas isso te incomodava? Me incomodava, me trazia muito sofrimento. Porque muitas vezes eu acabava ficando sozinha. E eu não entendia por que eu ficava sozinha, se eu queria tanto ser amiga das outras crianças e eu queria tanto que elas gostassem de mim. Eu não fazia nada de mal pra elas, mas... algumas vezes eu sentia que elas não me queriam nos grupos delas, ou... E no trabalho de escola? No trabalho de escola, eu não sinto Ensino médio? No ensino médio, isso não aconteceu. Por quê? Porque você é CDF, todo mundo queria você no grupo. Nossa, o CAP foi uma experiência incrível. Assim, foi o único lugar, assim, um contexto escolar, em que eu me senti realmente segura. Foi incrível estar no CAP. Eu só fiquei por 1 ano, né? Por causa da pandemia. Sim. Mas... presencialmente. No CAP eu sentia que as pessoas queriam ser minhas amigas. E não importava se eu me sentia estranha ou se elas me vissem estranha. Elas gostavam de mim. E isso foi muito importante. Nossa, eu tive muita dificuldade em me desapegar do CAP. Imagino. Alô, pessoal do CAP! Beijo no coração, CAP pra sempre. Eu tô de molho, tô de folga, mas eu tô voltando, hein? Gente, pra quem não sabe, o CAP é o Colégio de Aplicação da FEMAIS aqui em Macaé. E nós temos lá, todos os anos, o
concurso para entrar, né? A prova direitinho. Lá é maravilhoso, assim. Você fala, pô, mano, por que você gosta tanto do CAP? Porque o CAP é diferenciado, gente. Uma pessoa que está pensando em fazer prova para o CAP e essa pessoa está achando assim, ai, eu vou para lá, você vai para lá e você vai virar capiano. Vai virar capiano, que significa ser acolhedor e mente aberta. Aguarde. Vamos falar mais do CAP. Pergunta, Tainá. Como a sua família recebeu o diagnóstico? Vou perguntar para você também. Então, eu acho que foi bem difícil pra eles. Assim, vou dizer pra quem mora comigo. Os avós, né? Pros avós de Miguel. Porque, assim, eu moro com a minha mãe hoje em dia e ela sempre foi meu suporte pra tudo. E eu acho que eu me mantive muito mais forte, mais apática. Assim, Você que deu por força causa para dela. ela. Porque eu sabia que ela sentia muito. Eu conheci seu pai, né? É. Sua mãe também, né? Meu Mas eu pai, conheci seu ele pai. é mais discreto. Sim. Meu pai, ele... É porque eu também não moro com ele, mas assim, ele vai me falar depois, ou minha madrasta vai me falar depois, que ele fica muito sentido. Por exemplo, em algumas viagens... Avô, né? Em algumas viagens, uma viagem que a gente fez esse ano, o Miguel teve uma crise e bateu a cabeça no chão. Ah, Ele endoidou. E eu falava, ele tá... Aí depois, né, da crise que a gente foi pro quarto, que eu peguei ele no colo, que ele não tava conseguindo nem andar, ele começou a andar chorando pelo quarto, Tadinho. fazendo as coisas naturalmente, mas mas chorando. chorando. Aí meu pai desesperado, falei, pai, ele tá se regulando, calma, ele tá se regulando. É, eu viajei com a Tainara, né? A gente foi para Minas. E qual o nome da sua empresa de excursões? Turistar. Turistar. Ó, aconselho, hein? Porque o pai dela é maravilhoso. O pessoal, toda a equipe é maravilhosa. Nós fomos para Minas, a gente se divertiu muito. Fui com uma galera animadíssima de Conceição, de Quissamã, com o pessoal da faculdade. Foi demais, né? Bruno. Ô, Bruno. Foi muito legal, viu? Eu indico Turistar. Eu vou viajar com eles de novo. E vou conhecer o Miguel, né? Que agora eu tô sabendo que o Miguel acompanha vocês nas viagens. Ele acompanha e a última viagem que ele fez pra Beto Carreiro, eu fiquei com medo de ir. Meu pai falou, Tainá, foi tranquilo, foi uma criança autista no ônibus. Lá tem espaço pra crianças autistas. E assim, mas da minha família, assim, eu consigo falar melhor da minha mãe, que eu sei que ela sofre. Às vezes eu acho que sofre mais do que eu. E do meu pai, assim, que sofre, mas é mais calada. Minha mãe eu consigo perceber mais. Ok. Como foi o diagnóstico para sua família, Giovana? Então, a minha mãe, ela ficou bem de boa, porque eu já tinha contado, né, pra ela que eu tava suspeitando, né, depois que eu vi os sintomas, depois que eu pesquisei. O meu pai, ele ainda não acredita. Ele não acha que isso seja assim. Ele fala, nossa, mas tem certeza? É porque você, não sei se você vai concordar comigo, desculpa te interromper, mas você que está em casa, às vezes você está pensando que o autista, principalmente o autista adolescente, se o autista adolescente, ele está conseguindo ter assim uma ideia de que ele é tão inteligente ou mais do que os outros. E aí, às vezes, a família fala, não, meu filho não é autista porque é inteligente. A criança, não, meu filho não é autista porque, olha só, ele fala. Gente, tem vários níveis de suporte. Existem autistas verbais e não verbais, né? Eu não tenho ninguém na minha família que seja autista. Mas como eu estudei psicologia e a minha vivência com o autismo é na escola, é no contexto escolar, eu posso dizer para vocês que já presenciei muitas coisas assim que mexeram com a minha vida, tá? Mudaram a minha vida. O laudo mudou sua vida? Sim. Como? Eu comecei a entender quem eu sou. E eu entendi que eu não sou uma pessoa estranha, nem inadequada, nem que não merece viver. Porque eu sempre tive a impressão de que se eu não soubesse viver como os outros, eu não merecia viver. Isso foi uma coisa que me doeu muito, me trouxe muito sofrimento. Só que agora eu finalmente consigo entender que o meu cérebro só funciona de maneira diferente. E eu consigo me aceitar. Nossa, que legal, né? Você acha que o Miguel já tem uma percepção? Segura aí. Você acha que ele tem uma percepção de que ele tem algumas diferenças em relação às crianças? Ou ele não vê nada disso? Eu acho Porque que ele tá com 6 anos ainda, né? tá com 6 anos ainda, mas assim, ele vive em um mundo que, assim, vou falar hoje na escola dele. Ele é muito bem recebido por todas as crianças e todos os Ai, funcionários. que bom. É de deixar, de pegar ele na mão e de sair correndo. E ele, assim, isso eu acho que é dele. Tenho certeza que é dele. Ele não liga pra nada. Então, se ele tiver que chegar aqui, sentar ali
e o podcast tá rolando, ele vai ficar quieto, ou ele vai querer cantar, que ele vai ver o microfone, ou ele vai... Adoro. Ele não liga. Então, assim, eu não sei se... Eu acho que não. Por enquanto ele Por tá... enquanto, não. Então, Acho que ele porque tá- na visão da criança, a criança tá no mundo do jeito que ela entende o mundo. Quem coloca essas questões todas aí são os adolescentes com mais dificuldade de aceitar os outros. Mas, desculpa, gente, preconceituosos mesmo, porque recebe preconceito da família, aprende preconceito. Preconceito é algo aprendido. É um comportamento. Porque o preconceito ele é cultural. Ninguém nasce preconceituoso, não, gente. A criança, é por isso que eu tô aqui destacando que o Miguel não se sente nada. Porque as crianças recebem Miguel de boa. Aí a gente começa a colocar as barreiras na cabeça das crianças. Elas reproduzem, replicam. Né? Eu tenho, hoje em dia, alguns alunos que são autistas. Né? Não vou falar o nome deles porque eu não perguntei antes se podia. Mas com certeza, se eu tivesse, né, perguntado, eu falaria. Tem um especial, assim, que, especialmente falando, né? Ele mexe comigo de uma maneira muito diferente, né? Ele é extremamente inteligente. E eu gosto de falar dele em especial porque ele ama arte. Quando ele assistir a esse podcast, ele vai saber que eu tô falando pra ele. Ele ama arte, ele ama história da arte, ele ama literatura. É extremamente culto, sabe? Lê muito, gosta de música, antenado politicamente. E ele tem as questões dele. E a turma dele abraçou, sabe? A turma abraçou. No começo foi difícil? Foi difícil. E aí eu tenho meus códigos com ele. Falo com ele, ó, peraí um pouquinho, não me corta. 3 vezes para você falar, depois você continua. E no meu curso de redação, eu tenho 4 alunos diagnosticados. Mas a gente que é professora, a gente sabe que tem mais. Que às vezes o diagnóstico tardio só vai chegar quando o adolescente, quando o jovem sentir aquela necessidade de procurar saber quem ele é. Não é? No caso, o que você acha? Que você já percebe assim, que como você descobriu o Miguel, né, o diagnóstico dele com 3 anos, como você acha que você já ajuda ou como ele já pode ser ajudado pela família, pela sociedade? A importância de ter um diagnóstico cedo. Então, o diagnóstico, como eu falei aqui, ele falava o alfabeto inteiro e tudo mais, e ele regrediu. Ele ficou um grande período avançando e regredindo. Então, ele começava a falar e ele parava. Ele começava a... Ele teve um período de crises fortes, agora ele já não tem mais. Ele convulsiona ainda? Não. Não, ele nunca teve convulsão, graças a mas Deus. eram crises, assim, de ficar, Sim. né? Mas... Me perdi um pouco da pergunta. Era qual Não, pergunta? era para falar que se você acha interessante ou importante esse diagnóstico O mais cedo. diagnóstico, sim, é extremamente importante porque aí também a família vai se acostumando, vai estudando, vai vendo o que é melhor. Porque imagina você, adolescente, receber um diagnóstico e a família ficar falando ali com você, não é isso, ou meu filho não tem nada. Você tem que ouvir aquilo ainda, sendo que você sabe que tem alguma coisa diferente. Então, hoje em O dia, que você já faz ele é assim? O super que você aceito. faz com ele? Você faz alguma terapia, alguma coisa Ele faz alternativa assim? 5 terapias. É quais? Fala pra gente. Ele faz psicólogo, fono, Terapeuta, pedagoga, psicopedagoga. TO e psicomotricista. E vai no neuro de 4 meses. E faz natação. Agora a escola dele ele tem natação, então eu sempre coloquei ele em atividades assim. E dentro de casa, minha mãe é professora. Senta com ele, escreve, faz as coisas e tudo. Eu já vou falar da sua mãe daqui a pouco, porque tem uma peculiaridade para falar a respeito da mãe dela, que fez toda a diferença também na Sim, vida do Miguel. com Bom, certeza. já vamos falar sobre isso. Fazer uma perguntinha para a senhorita, dona Giovana. Será que se você tivesse esse diagnóstico mais cedo, alguma coisa teria mudado na sua vida? Eu acho que sim. Como assim, por exemplo, você acha? Me dá um exemplo. Você ouviu as terapias que o Miguel faz e tudo mais? Sim. Eu acho que eu poderia entender, né, melhor como o meu cérebro funciona. Poderia ter ido atrás de terapias, de métodos, né, que pudessem me ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Porque eu passei muitos anos sofrendo, sem saber por quê. Depressão? Sim. E Ansiedade, depressão. na verdade, com o diagnóstico de autismo, veio também o transtorno misto de depressão e ansiedade, que é quando não fecha um nem outro, mas os dois estão juntos. E eu nunca consegui me sentir bem, de verdade. Também nunca fiz terapia, nunca tive, assim, dinheiro, né, pra conseguir fazer e conseguir
tratar o que eu sentia. Então, eu só fui esperando até o momento certo. Agora, meu corte, essa é minha deixa. Uma proposta muito importante é fazer com que os nossos adolescentes tenham muito mais saúde mental. Como? Fazendo triagens de necessidades a partir das escolas. A escola é o maior ponto de contato entre o adolescente, a criança, o jovem e o poder público. É ali que pode ser levantado um dado que talvez você não tenha, que nem a família sabe. É aquele dado ali, que numa sala de aula você pode ter uma pessoa autista, 2 pessoas autistas, né? 36 pessoas existem no lugar. Uma delas é autista. O Partido Agir, número 36, não é à toa por causa disso, né? Nada é inocente, não existe texto inocente. Então, imagina só fazer uma parceria, porque eu não sei se você que está em casa sabe, toda escola pública que tem 500 alunos, obrigatoriamente tem que ter um psicólogo. Isso não é cumprido em quase lugar nenhum. Então, a triagem para a saúde mental dos alunos ser feita na escola, o contato com a família e as intervenções, dali mesmo ele já ser encaminhado para o que precisa, isso pouparia assim, um desgaste, um sofrimento absurdos. Porque não vamos esquecer que algumas mães, como Tainara, como a mãe dela, né, que é da educação, tem essa noção. Mas a gente tem muitos alunos pobres na rede que não têm condição nenhuma, eles não têm condições de procurarem esse tratamento e eles poderiam ser logo encaminhados. Porque, gente, a burocracia mata o atendimento. Ah, vai lá na casa do não sei aonde, vai lá, pega o laudo, volta o laudo, faz o laudo. Fora as intervenções que são necessárias em sala de aula. Aí é o outro lado da história. Capacitação para os professores. Falta demais, falta demais. A gente não tem. Eu sou professora da rede pública de Macaé. Nunca passei por um curso de capacitação oferecido pela prefeitura para tratar, para lidar com meus alunos autistas. Nunca, nem PCDs. E já peguei, numa mesma sala de aula, 5 especialidades diferentes. Tá? Uma pessoa surda, com uma pessoa cega, com uma pessoa com síndrome de Down. Você fala assim, ah, não, mas síndrome de Down é tranquilo. É tranquilo, não estou falando que não seja, mas estou falando que cada um requer um atendimento diferenciado. O professor é 1 para 35. Imagina mais 5 que precisam de uma atenção redobrada. De olho aí, gente. Na hora de fazer suas escolhas políticas, pense não somente no seu umbigo. Ah, seu filho tem tratamento, que bom, mas tem muita gente que não tem. E aí a responsabilidade fica assim, sendo jogada um para o outro, né? Então tem que virar lei. Tudo que vira lei perpetua, simplesmente. O que não é lei acaba com os projetos. Desculpem o desabafo, mas eu fico revoltado quando alguém fala que nós temos auxiliares em todos os colégios da rede. Mentira, nós não temos. Inclusive, eu recebi aqui uma mensagem de um pai muito, sabe, triste, chateadíssimo com o preconceito que o filho dele está sofrendo. Ah, não tem auxiliar na escola do meu filho, logo meu filho não pode ir para a escola. Tá 2 semanas o menino em casa. E a gente tem que ouvir essa lorota de que todas as escolas da rede têm auxiliares para PCDs e para autistas. Mentira, não tem. Ah, todos os professores foram capacitados. Mentira. Então, os investimentos que são feitos nem sempre são voltados para essa área. Estou dizendo que o investimento é ruim. A lousa que foi colocada lá de R$80 mil, maravilhosa. Eu adoro passar filme lá, muito bom. Mas eu trocaria minha lousa por um auxiliar para o meu aluno autista no CAP, sentadinho do lado dele, dando aquela orientação para ele. Porque a lousa eu levo a televisão, bom data show. Um auxiliar, ele não é substituível. É necessário, capacitado, um AVE, auxiliar de vida escolar. Uma pessoa treinada para isso. Não é, gente? Desculpa o desabafo, mas eu fico muito chateada. A sua mãe foi diretora de um colégio. Ainda é? Uhum. E aí, o Miguel estudava lá. Estudava, ele estudou lá. Desde quando a gente se mudou pra cá, começou na pandemia e ficou 1 ano lá depois da pandemia. Por que, assim, você acha que a sua mãe ser diretora desse colégio público fez alguma diferença na vida do Miguel como aluno? Total. Mas por quê? Porque, assim, não tem auxiliar realmente, mas ela conseguiu movimentar isso não só pra ele, pra outras crianças autistas e outras crianças com outras deficiências. Ela, né, junto com a outra diretora, conseguiu movimentar ali as auxiliares de local e colocar ele ali como auxiliar que deu algum suporte.
E dentro Então, Miguel foi um start, assim. ele foi, E até hoje tem essas ações lá na escola, depois tem. que o Miguel saiu de lá. Saiu. Acabou. Mas as ações continuaram. Continuou. Você é professora, você sabe, né? Que o professor chega em casa e continua trabalhando. E a minha mãe, assim, ela sempre chegava em casa com uma história de alguma mãe que foi lá com algum filho autista e não sabia o que fazer. E ela sabe tudo, ela sabe pra onde que tem que ir, o que tem que fazer. Ela senta e faz entrevista com as mães pra saber. Fala o nome da sua mãe, né? Elisângela. Alô, Elisângela! Ó, sou sua fã, tá? Sou sua fã. Faz entrevista, entende a demanda, conversa com as mães, fez pós-graduação em psicopedagogia, tá fazendo... Isso é uma diretora. Diretor não pode ser cargo de indicação meramente, não, gente. Ser diretor de uma escola tem que ser algo conquistado. Ah, tem prova para ser diretor. Aham. Senta lá, Cláudia. Eu sei que tem prova, tô ligada. Muito mais importante que a indicação é a capacitação dessa pessoa. Olha a diferença que um bom diretor, que um bom gestor faz numa escola, principalmente do ensino infantil. E tá fazendo de aba também. Nossa! Graduação em aba, porque eu iniciei, ela falou assim, eu também quero fazer. Pra entender melhor. E ela fica agoniada. Ela fala, eu quero aprender logo como é que Fala faz. pro pessoal de casa o que significa aba. ABA é análise do comportamento aplicada, que não é necessariamente para trabalhar só com crianças autistas, mas é a demanda que o mercado pede hoje. O mercado pede, né? Profissional mais capacitado, e realmente é muito importante, porque tudo é comportamento. Então, você tem que saber trabalhar com essa criança, você tem que saber o que fazer no momento de crise dentro da sala. Você tem que realmente estudar aquilo ali e depois pôr em prática. Então, ela está fazendo isso para saber como lidar com as crianças e como orientar os pais. Entendi. Na escola. E aí, continua esse trabalho dela. Maravilhoso. Uma coisa que eu fico pensando, né? Mais uma, né, gente? Tô pensando muito hoje, né? É porque esse assunto mexe comigo. Mexe comigo demais. É muito triste a gente saber que precisa vir de iniciativas, assim, individuais, né? Elisângela tomou essa decisão, porque o neto dela primeiro, e que bom que ela perpetuou essas ações. Mas isso deveria ser lei. Vou bater na tecla. Vereador para quê? Para legislar e fiscalizar a execução dessas leis. Tem que olhar para esses alunos com um olhar diferenciado. Não é isso, gente? Fazer uma pergunta, Giovana. Você, se pudesse falar assim, eu sei que você sabe que meu público também, né? Não, eu vou falar também, é muito formado para adolescentes, né? Praticamente o meu público todo. São meus alunos, meus amigos, mas meus alunos com certeza vão acompanhar. E eu tenho alguns alunos que estão com suspeita. Já tem alguns encaminhados no diagnóstico, estão fazendo aqueles estudos, né, da equipe multidisciplinar. Não, se alguém olhar para você e falar assim, você é autista de uma vez só, a gente sabe que isso é um trabalho de porco, um trabalho mal feito, mas tem muita gente que vem de laudo, enfim. Mas essas pessoas que estão te ouvindo agora, né, tem lá esses adolescentes, quase 200 alunos aí esse ano. Me fala aí algumas características que você notou. Não estou falando que você em casa, porque vai ouvir agora algumas características da Giovana, que você é autista por causa disso, pelo amor de Deus, né? Para com esse negócio de Google. Se você está suspeitando, procure alguma coisa séria, não é? Porque as terapias não são de graça, né? É bem... Enfim, mas a gente vai chegar a esse ponto aí. Já vou te fazer outra pergunta. Fala para mim, como que você... desconfiou, quais foram as características que você pode atribuir, né? Sua personalidade, seu comportamento. Eu vou fazer assim mais fácil. Algumas coisas que te incomodam, que você percebe. Uhum. Então, o meu déficit na minha comunicação, na minha interação social, que assim, tá comigo desde sempre. Eu sempre me perguntei, né? Nossa, por que eu não consigo interagir como eu quero? Ou por que eu não consigo interagir da forma que é esperado? Isso mudou com o tempo, mas eu ainda me sinto assim, é uma coisa que me dói muito. Também a questão dos comportamentos repetitivos e dos hiperfocos. Seu hiperfoco é para quê? Eu tenho alguns hiperfocos, Então, mas... Fala, eu quero saber. Então, eu acho que eu sei. Atualmente, o meu hiperfoco é o RBD, a banda da novela, né? Sim, Rebelde. Sim. Desde que eu tenho 8 anos e que eu conheci o RBD, eu não consigo parar de pensar neles.
E assim, desde que eu fui no show ano passado, eu não consigo. Ah, você foi ao show. Eu fui. Foi incrível. Eu não consigo parar de rever esse dia. E eu, assim, isso é uma coisa que Isso é do autista. Rever, concentrar em alguma coisa que ele gostou muito. Sim, e eu não consigo parar. Assim, antes, né, quando eu não sabia que tinha possibilidade de ir a um show, eu ficava pensando na possibilidade de algum dia eles voltarem. Mesmo sabendo que não poderiam. E um dia eles voltaram, então eu falei, nossa, eu tenho que ir. Eu vendi os meus livros pra eu conseguir ir pro show. E isso me atrapalha muito, porque nas aulas na faculdade eu não conseguia prestar atenção nas aulas, porque eu tava pensando no RBD, pesquisando sobre RBD. E isso atualmente me atrapalha muito. Ainda tem isso. Ainda tem. Você tem aquela questão a respeito de luz forte, Sim, cheiro forte, sim. barulho. Alguns cheiros em específico eu não consigo ficar perto, que me dá muita vontade de vomitar. Barulho alto, não consigo. Não consigo. Tem dia que eu vou no shopping e tá tocando música alta, eu fico agoniada. Quando eu fui no festival, eu queria muito ir no festival gastronômico. Eu fui, Nossa. tava lá e lá, nossa, tava uma música muito alta e eu pensei, meu Deus, eu não consigo ficar aqui. Até a pessoa, né, que é típica, ela já fica atordoada. Eu fico. Se bem que eu tenho minhas suspeitas a respeito da minha existência. Falando aqui assim, seriamente. Eu sei que eu não sou uma pessoa típica. Eu tenho meu transtorno, já conversei com alguns alunos, algumas pessoas sobre isso. Mas eu digo assim, do comportamento do barulho. Nossa, acaba comigo. Eu fico alucinada. Então, barulho, cheiro, Uhum. hiperfoco. Hiperfoco. Assim, alguns barulhos me incomodam muito, alguns ruídos me incomodam muito. E luzes também, por exemplo, por isso que eu não vou em festas, eu não consigo ir em festas, porque luz piscando, nossa. E aquela terrível. parada de alguns tipos de tecidos que incomodam? Ou isso não Na verdade, algumas texturas me incomodam. Ah, sim. Também eu não consigo pisar em algumas texturas, tipo, eu não consigo pisar em grama. Não consigo pisar no chão sujo. Você lembra, tem lembrança de você andar assim na pontinha do pé ou não? Só quando o chão tava sujo, ou quando tava muito gelado. Mas eu nunca andei muito assim na ponta dos pés. Você não só às gostava, vezes. mas você andava. Tipo, também tem a questão da seletividade alimentar. Você tem? Tenho. Eu não. Tipo, muitas coisas eu não como. Me dá um exemplo assim de uma que você não come. Cebola. Não é nem por causa do gosto, é por causa da textura. Eu acho a textura da cebola horrível e me dá agonia. Algumas coisas é pelo sabor, mas muitas coisas são pela textura. Entendi. E o Miguelzinho? Você sente o que assim dele? Assim, você percebe assim agora, né? Pô, você é psicóloga, mãe. Mãe já percebe, né? Psicólogo, né? Eu tenho essas duas perguntas para te fazer. O que é esse diferencial no Miguel, que deixa bem evidente, né? TEA, transtorno do espectro autista. E o que você percebe assim em relação às outras crianças ou em relação a ele? Ela estava falando sobre seletividade alimentar e ele sempre foi uma criança que se alimentava muito bem. Agora ele parou. São épocas, né? São épocas. E ele hoje em dia ele aceita muito, muito bem fazer novas coisas. E aí eu consigo às vezes tirar alguns hiperfocos dele, porque nessa fase que ele tá, às vezes é um pouco prejudicial. Sim. Por exemplo, o hiperfoco dele era letras e números. Então era o dia todo escrevendo letra e escreve um monte de coisa. Então Ele já tá alfabetizado? Ele tá alfabetizando agora. Tá alfabetizando. E, 6, né? E acaba que atrapalha, mas aí de alguma forma eu tiro proveito daquilo para desenvolver ali uma leitura ou ele escrever. Mas em relação às outras crianças, tem algumas pessoas, porque tem gente que fala algumas coisas que irritam os pais, tem outras que a gente nem entende. Tem algumas pessoas que olham pra ele e falam: nossa, ele nem parece que é autista. Ai, que frase desgraçada. Ele nem parece autista. Você vai ouvir, Ju. Você vai ouvir, tá? Aí eu fico: é porque você não convive, né? Ou então porque não sabe o sofrimento interno que a pessoa passa. Mas assim, ele, hoje em dia, você percebe porque você chega pra falar com ele e ele não vai te dar confiança, simplesmente por isso. A outra pergunta que eu queria te fazer é sobre essas terapias, né? Que me chamou muita atenção a quantidade. Você paga por todas elas? Plano de saúde. Plano de saúde. Plano de saúde, e ele foi negado no plano de saúde por ser autista, que o plano cancelou de todos os autistas. E aí a gente tentou fazer outro e negou, porque tinha um histórico dele lá das terapias. E aí a gente teve que pagar, tá pagando 2 meses de terapia.
E aí cada um, minha mãe paga, meu padrasto paga, meu pai paga, e a gente vai... Vocês vão revezando, a família vai revezando. Sim, e agora ele tá com plano de saúde, que a gente ainda tá no processo do plano fazer um acordo, porque também não atende nessa região. Você que está em casa, acabou de ouvir isso? Uma prefeitura riquíssima dessa, igual a nossa. Nós temos uma fila de crianças esperando um diagnóstico, nós temos fila de crianças esperando fono, temos uma fila de crianças esperando atendimento de psicologia. Adolescentes desesperados para terem um atendimento terapêutico. E é isso aí que você acaba de ouvir. Parcerias público-privadas. Outra proposta que eu acho assim essencial. Macaé precisa de mão de obra especializada. Nós temos os jovens, então precisamos capacitar esses jovens. Dá uma olhadinha lá depois no Instagram sobre uma proposta sobre estágio e bolsas nas faculdades, que faltam aqui as especialidades. Depois o aluno volta, trabalha em Macaé. Dá uma olhadinha no Instagram, tá? Dá uma olhadinha, porque, assim, eu penso que a gente precisa ter propostas, gente. E essa proposta tem que virar lei. Vou repetir isso 10 vezes. Não pode ficar à mercê de um governo, de uma gestão. Ah, entra fulano, coloca terapia gratuita. Fulano acabou, saiu. Ah, naquele colégio tem uma boa diretora. Ela corre atrás. Ah, mas ela saiu, acabou. Não é assim que funciona. Esse é o jeitinho brasileiro. Isso, né, é o homem cordial. Aquela questão assim de ser tudo particularizado. A gente precisa ter algumas coisas institucionais. Tratamentos, orientações. Só pensa nisso. Dá uma olhadinha no seu candidato, pelo amor de Deus. Né? Nunca falou de autista na vida dele. PCD, sempre correu. Agora tá virando moda, gente. Tá virando moda. Tô assim, encantada. Raça miserável. Não dá. Giovana, outra pergunta. Lá no CAP, né, você falou que foi bem recebida, que você se sentia bem lá, acolhida e tal. Você já passou algum tipo de constrangimento, assim, não vou falar do CAP, mas assim, na sua vida, assim, alguém, assim, por exemplo, te impôs um comportamento que aquilo ia te fazer muito mal? Por exemplo, você em outro colégio ou em qualquer lugar, porque professor que não é capacitado, ele pode forçar a barra de umas coisas meio bobas, né? Por exemplo, uma brincadeira, ou pedir para você falar alguma coisa, porque você sempre foi muito na sua, muito calado. E eu sempre te perturbei, né? Eu falei com você e tal. Mas eu acho que eu nunca invadi seu espaço, né? Porque eu odeio isso. Mas você já sentiu assim, ou os seus colegas, ou os professores, ou de algum jeito, alguém num espaço que você estava, assim, ficou insistindo numa coisa assim que estava te fazendo bastante mal? Então, com professores, nunca. Graças a Deus. Graças a Deus eu sempre tive professores excelentes. Alô, cara. Graças a Deus. Sempre foi, assim, incrível pra mim, porque eu sempre tive uma boa relação com os professores. Com os colegas, eu tinha, mas tinha alguns colegas que falavam, não, você tem que ser mais assim, você tem que ser mais extrovertida, aí as pessoas vão gostar mais de você. Tipo, teve uma vez que eu devia ter uns 13 anos, eu tinha 13 anos. E aí, minhas amigas estavam tentando me empurrar um menino, e esse menino, ele falou assim, olha, eu não quero ficar com ela porque ela é muito tímida, eu não gosto de meninas tímidas assim igual a ela. Ela tem que mudar pra eu conseguir gostar dela. E aí as minhas amigas ficavam, não, você viu o que ele falou? Você tem que mudar, você tem que ser mais extrovertida. As amigas queriam ajudar, né? Mas aquilo era uma agressão. É. É um tipo de agressão. É um tipo de violência simbólica. Eu não entendia por que eu não conseguia mudar. E eu não entendia por que ser eu era tão, assim, tão difícil. Às vezes o autista, ele é intimista, né? E as pessoas pensam que é uma timidez como de qualquer um. Sim. Mas às vezes é a falta da habilidade social. Pra mim é muita falta de habilidade social. Eu tenho isso até hoje, só que antes era muito pior. Porque agora, né, eu fui crescendo, algumas coisas a gente tem que fazer. Você acha que você se expressa, assim, essa liberdade de expressão que você tem dificuldade de fazer falando, você faz nos seus livros? Sim. Gente, deixa eu fazer uma propaganda aqui, por favor, né? O livro de Giovana. Me empresta aqui, por favor, só um minutinho. Primeiro, não se compra um livro pela capa, compre. Olha essa capa. Coisa mais linda, né? Esse livro aqui, Parafraseando a Liberdade, com certeza é liberdade de expressão. E ela não sabia, ela descobriu hoje, ela ficou um pouco, assim, perturbada aqui, porque eu já tinha lido o livro dela. Ela ficou assim, né? Eu vou ler pra vocês o poema que eu gostei. Ai, tomara que eu ache, hein? Fala assim, tudo bem, a gente espera.
Ah, eu tenho que achar. Você não vai saber a página, né? Não vou lembrar. Poxa, ela tá falando aqui comigo. Fala pra mim o que você falou sobre você lembrar e não lembrar de alguns. Quando você escreveu esse livro, Giovana? Eu escrevi na pandemia de 2020, quando estava no primeiro ano do CAP. Eu tinha 15 anos. Por causa da pandemia? Não, é porque, na verdade, eu já estava escrevendo um livro, já queria escrever um livro há muitos anos atrás. Muitos anos antes E por que disso. poesia? Porque eu Só sentia te falando que... Porque eu gosto muito de figura de linguagem. Uhum. E eu sentia que a poesia era, assim, uma arte libertadora pra mim. Sempre foi. E achei. Página 92, não esqueço mais. Eu tava muito bem lá no CAP de tarde. Um amigo nosso, né, professor, tinha adquirido o livro dela. E eu vou colocar, né, fala assim, é assim mesmo, produção? Vou colocar na bio o link para você adquirir esse livro maravilhoso. Você não vai se arrepender. Não sei se vocês conhecem Rupi Kaur, né? Uma poetisa jovem. Esse estilo é chamado assim de poesia pós-moderna. É uma poesia que não tem métrica, não tem rima em si, mas é uma poesia assim de desabafo. Aí eu estava lá lendo, quando eu cheguei a esse livro, a esse poema aqui, ó. E são curtos, vocês vão adorar ler. São curtos. Olha. Êxtase. Há versos que me adentram tão profundamente que me fazem febril. É um misto de emoção e arrebatamento que nem eu sei decifrar. É dessa quentura que eu falo. Isso é poesia, né? Tem algum aqui seu que seja, assim, preferido? Não, mas tem alguns que, assim, hoje, nessa semana principalmente, ganharam um significado diferente. Ah, é? Porque eu recebi o diagnóstico de autismo. Sim. E aí eu consegui entender algumas das poesias que eu escrevia. Tem uma aqui que, se eu não me engano, acho que é Sobre Mim. Eu acho que é. Acho que é essa mesmo. Viu? Eu tô sabendo mais do livro dela do que ela. É verdade. Se eu achar aqui, vai ser lindo. Aí você vai ler, porque a gente quer ouvir na sua voz, né? Enquanto isso, vou perguntando pra Tainara o seguinte. Tainara, o Miguelzinho, ele tem uma aptidão que você falou que ele gosta, né? De letras, de números, de música. Você percebe alguma coisa que ele faça assim, já com 6 anos, que é tipo um desabafo pra ele, uma cartaz, né? Uma questão assim de, eu faço isso aqui. Você já vê nele alguma coisa que ele gosta muito de fazer, que dá prazer a ele, dá um desenho? Desenhar. Não é apenas desenhar, é desenhar, recortar e fazer um cenário. Montando? Montando. Colagem. Ele faz a cabeça do boneco, aí faz o corpinho, recorta, Eu pinta vou achar, hein? e coloca num quadradinho na posição e faz uns 10, uns 20 daquele. E ele passa quanto tempo fazendo isso, assim? O dia inteiro. É mesmo? Eu montei uma mesinha antitela, com canetinha, folha, tudo pra ele não ficar muito no celular, porque se ele ficar mais no celular é uma loucura. E ele acorda lá e vai dormir lá, se deixar. Caramba. E a família toda entende esse momento dele de estar ali. Ele se desliga. Ele se desliga, Fica esquece da vida. Ele só me chama pra pedir folha. Ah, é? Folha. Mãe, folha. Não, ele não fala agora. Agora ele tá nessa época de não falar. Na verdade, ele tem a linguagem prejudicada. Sim. E tá até no diagnóstico. Você já viu essa questão das plaquinhas? Que eu acho muito legal. Uhum. Eu pensei até em fazer de rotina pra ele Sim. também. Mas assim, a comunicação dele, mesmo sendo não verbal, era muito clara. Ah, entendi. É até Uma coisa... pessoa como eu, que não convive com ele, entenderia? Entenderia, porque ele, de alguma forma ele vai fazer você entender aquilo. Entendi. Você pode falar assim, ele tá me puxando que ele quer tal coisa. Eu falo, não, mano, que ele quer outra coisa. Aí você começa a ter uma comunicação com ele diferente. Você pode ler pra gente? Uhum. Foi esse aí que você falou que mudou assim um pouco o significado? Esse também. Esse também? Mas muitos outros. É. Principalmente que eu falo sobre a minha questão social, o fato de eu me sentir diferente das pessoas. Porque, tipo, hoje, se você fala assim, nossa, eu me sinto diferente. Principalmente você sendo mulher, menina. As pessoas falam que você é pick-me. Aquela menina que fala assim, eu sou diferente das outras. Eu sempre me senti diferente das outras, mas nunca fui uma pick-me. Entendi. Só que agora eu entendi por que eu me sentia diferente das outras. Não das outras, assim, Tem uma dos outros. justificativa. Tem um porquê. E é um modo diferente de viver. É. É uma vivência, é um modo de existir. Não é? A gente não pode encarar o autismo como uma doença, como uma patologia. O autismo, ele é uma vivência, é um modo de existir. E isso tem que ser respeitado, de qualquer idade. E a escola precisa disso, entender que não é favor nenhum
receber os alunos autistas e acolher os alunos autistas. É direito, né? E essa é a minha preocupação no contexto escolar. Já é tão difícil existir. A gente não pode aceitar nenhum tipo de preconceito. Fala pra mim esse poema lindo aí. O nome dessa poesia é Sobre Mim. Eu precisei chorar muito para entender que eu não preciso ser o que os outros esperam. Nasci para ser muito mais que uma mera expectativa. Gente. Me emociono, né? Você tá vendo que frouxa, né? Parabéns pelas suas poesias, viu? Obrigada. As pessoas estão me perguntando aqui como é que a gente faz pra comprar seu livro. Então, é pelo site da editora. Qual é o nome da editora? Editora Frutificando. Editora Frutificando. Você entra lá no site, vai ver lá, Giovana Freire, Liberdade, Parafraseando a Liberdade. E eu vou colocar o link também, tá? Tainara, para finalizar, a gente tem 5 minutinhos e eu vou fazer, assim, uma reflexão para as duas. Como você quer que as pessoas vejam o seu filho na escola? Nossa. Eu quero que elas vejam ele como uma criança, uma pessoa no mundo, que ele existe ali, com as particularidades dele, e que aceitem e que trabalhem para que ele seja acolhido da forma que ele é. Não aguento não, hein, gente? Tô gostando desse negócio aqui não, eu tô ficando frouxa aqui, hein? A gente sabe que não existem programas de inclusão para autistas em praticamente nenhuma faculdade. Uma outra proposta que eu tenho é lançar um programa pioneiro na FEMAS, porque a FEMAS é uma universidade, uma faculdade municipal. Então, quem sabe um programa piloto na FEMAS pode ser replicado aí no Brasil todo. Um programa diferenciado para os autistas no ensino superior. A gente pensa que, não vão chegar lá. Vão chegar, não, eles vão ultrapassar. É porque quando eles são crianças, as mães lutam por eles. Eles chegam à faculdade, eles são engolidos dentro da faculdade. Como você quer ser vista agora que você é uma adulta, estudando história, vai ser professora, vai ser maravilhosa, porque você sempre foi uma aluna maravilhosa. E aí eu te pergunto, como você quer que as pessoas te vejam, principalmente as que já te conhecem, agora que você sabe e elas sabem que você é autista? Que olhar que você espera? Que você deseja, não é que você espera, que você deseja. Eu desejo que elas me vejam tão capaz quanto elas. Porque quando eu entrei na faculdade, eu tive muita dificuldade, eu ainda tenho muita dificuldade em fazer a transição do ensino médio para a faculdade. E quando eu cheguei lá, eu sempre tive a impressão de que todo mundo estava muito na minha frente. E que eu não conseguia ser inteligente como eles, eu não conseguia aprender como eles. Mas a minha curva de aprendizagem está bem ruim atualmente, minha memória também está muito ruim. E eu também sempre quis entender como eles falavam tão bem em público, como eles conseguiam expressar tão bem suas ideias. Nós somos futuros professores, né? Por que isso é tão difícil para mim? Mas você tá, assim, dando um show aqui. Vocês duas, tá? Então você quer ser vista como uma pessoa capaz. Eu quero ser vista como uma pessoa capaz. Eu já te vejo assim, tá? Que fique bem claro. E eu tenho certeza que vai chegar um ponto que essa geração, eu me emociono, não vai ser mais aquela gente que aponta e que exclui. Eu tenho, né? I have a dream. Eu tenho um sonho de que a escola macaense modifique os adolescentes, e os adolescentes e crianças modifiquem suas famílias. E suas famílias modifiquem a sociedade. Para Macaé ser mais inclusiva, mais acolhedora e menos capacitista, porque ainda existe muito preconceito por aí. E faz parte da luta diária, lutar contra qualquer tipo de preconceito, sobretudo capacitismo. Meus alunos autistas, vocês são muito capazes. Nós, professores, já vemos vocês assim, né? Espero que vocês saibam que são muito amados. Quero agradecer a vocês duas por terem vindo aqui, plena quinta-feira, né? Poxa, essa hora eu tô com essa cara aqui, mas não tem preço que vocês falaram, que eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram e vão até procurar vocês, né? Porque a gente também vai, como é que fala? Disponibilizar, né? Os Instagrams de vocês e tudo mais. E eu tenho certeza que vocês serão acolhedores como foram aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Giovana. Muito obrigada, Tainara. Muito obrigada quem está com a gente aqui até agora. E na próxima,
o assunto vai ser, né, bem diferente. Acho que eu não vou me emocionar assim, não. Esse programa foi muito bonito. Muito obrigada, Monicast. Até a próxima.